para andar pelo mundo. Acampamento da Águia Morta. Quando a dupla voltou ao ponto de partida, 1000 perguntas foram feitas na direção de sua chefe. Ela convocou uma reunião, e sentou-se em cima de uma carroça ao lado de Shindai enquanto eles se reuniam. O número deles era considerável, e quando o último deles chegou, e se sentou, agrupado por laços familiares dentro da tribo, só então ela subiu na carroça descoberta, e começou a explicar tudo o que tinha visto e ouvido. Houve declarações de descrença, mas aqueles que estiveram presentes confirmaram o vazio em que ela havia entrado com Shindai, que apesar de pertencer a uma tribo rival, também confirmou o assunto. Ela explicou as muitas coisas que tinha visto, um reino de deuses com riqueza incomparável, um reino de armas, e armaduras de poder que os mais habilidosos nem sequer poderiam começar a tocar, e que estavam a ser doados para aqueles que eram dignos deles, e que provavam isso pelo trabalho dos seus corpos contra desafios que prometiam grande capacidade pessoal para o sucesso, mas sem perda de vidas. Nenhum guerreiro morre antes de ser o melhor que pode ser. Ela gritou. Todo o seu povo come boa comida, comida com a qual, apesar de toda a nossa riqueza, nunca sonhamos. Eles têm edifícios de pedra que se erguem como montanhas, e existem apenas para conter objetos de beleza insuperável. Nós, elfos negros, não importa nossa tribo, sempre nos orgulhamos da maneira como cavalgamos pelas planícies. Mas agora eu lhe digo que eles cavalgam pelo mundo assim como cavalgamos pelas planícies. Por que deveríamos ficar confinados? Por que deveria nos ser negadas as melhores artes, os melhores alimentos, e a chance de grandeza? Se unirmos as mãos como um só povo, nos será prometida uma oportunidade, não apenas para todas essas coisas, mas para punir aqueles que nos manipularam uns contra os outros por gerações. Nossa tribo então se unirá à Flecha Dourada, não em uma aliança antiga, mas nos uniremos como uma tribo, um povo, e cavalgaremos a porra do mundo. Ela gritou, e estendeu as mãos diante de si, enquadrando o sol poente, como se o segurasse com força. Ela não é a líder deles apenas por causa da beleza, isso é certo. Shindai pensou, e enquanto observava tudo acontecer, esperando para ver se seria convidado a falar, sentiu como se, por um momento, pudesse ver tudo. Ele previu o encontro de Shava e Hila, as negociações de casamento que todas as esposas conduziam quando outra seria acrescentada. Ele sorriu divertido, o chefe da tribo mais mercantil contra o elfo do sul cuja astúcia o ajudou a ganhar suas contas. Se as pessoas contassem histórias de pechinchas, a dela seria uma dessas histórias. Ele sentiu que viu a cavalgada pelas planícies sob os cavalos incansáveis arrancados das planícies eternas da vida após a morte, derrubando as massas de sua tribo unida nos cavalos esfolados. Naquele momento, ele viu não exatamente diante dele, mas o longo caminho, as muitas tribos unidas, e uma visão impressionante de 100.000 elfos negros montados varrendo a teocracia Slane. Ele pensou que morreria de pura felicidade. Ele foi tirado de sua visão quando ela terminou de falar, e deu um tapinha em seu ombro. Ele se levantou, e olhou para a tribo. Eles não pareciam tão robustos quanto seu povo, mas não sobreviveram nas planícies agrestes por nada. Quando lhe surgiu uma pergunta, ele respondeu: sim, vou me casar com sua chefe, você será meu povo, e meu povo será o seu povo, e a partir de então não falaremos mais como se não fossemos uma grande tribo. Ele projetava sua voz sobre a massa, falando com sinceridade e confiança, mantinha seu corpo casualmente, como alguém faria ao falar com amigos, assim como ela projetava autoridade, ele projetava familiaridade. A poderosa combinação entre os dois trabalhando juntos teve um efeito vitorioso, e naquela noite foi realizada uma grande festa que celebrou o novo arranjo. A luz do fogo beijou sua pele enquanto ele se sentava em um monte de terra e grama que ele havia empilhado rapidamente para si mesmo. Ele comeu devagar, e olhou para as chamas como se tentasse recuperar a visão que tivera antes. Hila viu isso, e pegando comida para si, se aproximou, e sentou-se ao lado dele. Você está preocupado? Ela perguntou gentilmente. Não, ele disse enquanto olhava para as chamas. Será que você está relutante em se casar de novo? Não vou exigir que você me ame, como você faz com a sua outra. Às vezes é assim que as coisas acontecem, embora eu tenha ouvido falar que a Flecha Dourada às vezes. Ela fez uma pausa enquanto procurava uma palavra gentil para falar. É apaixonada por ela. Não,
Não é isso, Shava é uma boa mulher, ela não vai se importar com isso. Verdade seja dita, acho que vocês duas vão se dar muito bem, e também, embora só agora eu esteja conhecendo vocês, acho que vamos ter uma vida boa, que cuidarei de você, que teremos filhos fortes, todos nós. Ele disse enquanto colocava a comida de lado, e olhava das chamas à sua frente, para os olhos dela que agora refletiam o fogo. Ela sorriu, era um sorriso lindo. E ainda? Ela perguntou. Eu vim anunciando uma mudança, mas enquanto me sentei ao seu lado tive uma visão dessa mudança, de 100.000 elfos negros das planícies, reunidos em um exército, e atacando a teocracia Slane. Não há dúvida de vitória, ou que temor, ao contrário, é aí que minha visão terminou, e depois de tudo, quem seremos quando não guerrearmos mais uns contra os outros, com o comércio fluindo do mundo? Com tudo o que pode mudar, não perderemos também quem somos, e quem sempre fomos? Ele perguntou. Ela riu, era como o toque de um sino, melódico e adorável. Você pode ter nascido como um de nós, e não saber disso, falando assim sobre o futuro. Ela disse enquanto colocava a mão na coxa dele. Ele bufou de volta, e colocou a mão sobre a dela. Hila, talvez esta seja uma preocupação boba, mas como chefes devemos pensar em muitos amanhãs, não apenas no momento. Você não pode perseguir um rebanho na época de sua ausência, nem disparar uma flecha que ainda não foi feita. Devemos fabricar boas flechas, aprender os caminhos das novas estações, ou quando tivermos vencido, e provado nosso valor aos olhos deste Ser Supremo, quando os povos de infantaria vierem em nossas terras, eles poderão nos deixar sem nada. Temo que os dias de vida na cela mudem quando assumirmos nosso lugar para dominar o mundo. Ele disse com o coração pesado. Talvez seja assim, e eu lamentarei sua morte, mas se... Ela pegou a mão dele, e a colocou sobre sua barriga, ela acalmou a fala, e sustentou os olhos dele. Se eu tiver bons filhos, filhos fortes, e nos prepararmos para que eles se movam para esse mundo, e montem o mundo como montamos em cavalos, posso viver com eles sem nos entender, porque é o mundo deles que eles devem entender melhor, não o nosso. É nosso trabalho dar esse mundo a eles. Nasceremos de uma nova maneira, e pode ser tão doloroso quanto dar à luz um filho, mas triunfaremos, e o que vier depois, deixaremos para eles. Deixe-os ter essa preocupação, não assuma seus fardos, como os seus. Nenhum homem pode carregar mais do que as desgraças de sua própria geração. Sua voz era suave e pensativa, e ela estendeu a mão livre, e acariciou uma longa orelha élfica. Você é realmente um governante sábio, Hila. Shindai disse enquanto encostava a testa na dela. Teremos sorte em ter você. Ela sorriu. Bem, eu poderia ter te contado isso. Ele riu, seu humor estava melhorando, e seus problemas desaparecendo como a luz do fogo ao lado deles. Você dorme? Ela perguntou, já era tarde, e muitos dos outros já haviam partido, apenas alguns restavam, e muitas vezes estavam bêbados demais para voltar para suas tendas. Oh, estou usando o anel pelo qual troquei fichas, não preciso dormir. Ele disse casualmente. Bom, ela disse, e se levantou. Então venha comigo. Ela pegou a mão dele, e o conduziu até a grande tenda cônica que pertencia a ela. Ela abriu o caminho, e o conduziu para dentro, prendendo cuidadosamente a aba enquanto tirava a roupa. Depois podemos dormir. Amanhã lutamos, muitos morrem, mas esta noite vivemos. Ela disse sombriamente enquanto suas próprias roupas caíam. A cobertura da noite, o calor da tenda, o calor do calor de Hila enquanto eles permaneciam entrelaçados depois de fazerem amor, mesmo com o anel colocado, ele se perguntou se era possível que isso pudesse desgastá-lo. Ele suprimiu o pensamento com um sorriso que permaneceu em sua mente. Ele tirou o anel, e o guardou para a manhã seguinte. Deitar juntos, e dormir, indefesos e inconscientes, era um sinal de confiança permanente que ele não negaria à ousada chefe tribal. Ao adormecer, ele previu os intrincados planos que poderiam ser traçados entre Shava e Hila enquanto eles guiavam o futuro de sua tribo unida. Um conselho sábio valia mais do que moedas de ouro. A sua ansiedade anterior sobre o futuro do seu povo desvaneceu-se à medida que a sua paixão pelo que pode ser sempre o último abraço antes da batalha crescia. Eles apertaram as mãos, nus sob a pele que mantinha o ar do outono afastado. Prometa-me uma coisa. Hila disse suavemente. O que? Shindai perguntou. Seus olhos encontraram os dela mesmo no escuro.
Se eu cair amanhã contra a tribo dos cavalos esfolados, prometa-me que você tomará meu povo de qualquer maneira, com ou sem casamento. Ela disse. Não fui uma chefe perfeita, não consegui prever as mudanças nas colinas Abelium que destruiriam o comércio de escravos, por isso não me preparei contra isso, não consegui prever a interferência da teocracia, e portanto, a tentativa deles de desequilibrar as tribos aqui novamente me pegou desprevenida. Mas isso eu sei, estou fazendo a escolha certa aqui, mas mesmo quando você faz a escolha certa, as coisas ainda podem dar errado. Se uma flecha perdida acabar com minha vida, eu quero passar sabendo que o futuro do meu povo está seguro. Se eu tiver isso, sei que não me importarei tanto em morrer. Suas mãos apertaram as dela. Eu dei minha palavra, e minha palavra é boa, não importa o que mais. Nosso povo se unirá, e se eu passar amanhã, então vá para Chava com os 2 enviados dos Elfos Negros, conte-lhes o que aconteceu, qual foi o nosso acordo, ela fará com que funcione. Ele disse com certeza em cada palavra. Dormiram tranquilamente depois disso, sem luz nem som para perturbá-los, até que o dia amanheceu novamente. Shindai levantou-se primeiro, e encontrou a mão ainda no peito da chefe com quem se deitara na noite anterior. Mão de sorte. Ele disse com um pouco de humor. Ele se levantou, e se vestiu, espreguiçando-se enquanto fazia isso, e olhou para Hila adormecida. Ela estava enrolada lá enquanto eles caíam nos braços um do outro, depois ela murmurou sons que poderiam ter sido palavras no sonho em que ela ainda estava presa. Depois de pensar por um momento, ele optou por não acordá-la, deixando-a se mover suavemente em seu corpo. Ele cobriu as costas dela para seu conforto, e depois saiu da tenda. A maior parte do acampamento estava acordada agora, a excitação estava no ar, e eles preparavam refeições, mas também amarravam arcos, e afiavam espadas. Quando os enviados voltassem, se cumprissem o acordo, e entregassem tudo, os fantoches da teocracia Slane nunca viriam isso acontecer. Mas primeiro, café da manhã. Isso foi fácil de encontrar, muitas panelas estavam sendo movidas enquanto as pessoas começavam o dia, e ele rapidamente encontrou um lugar com uma elfa negra de aparência muito idosa, ela sorriu desdentada para ele. Você é um pouco jovem para mim, rapaz. Ela disse com uma risada, fazendo-o corar. Se a comida é fresca, não importa se você não é. Ele piscou para ela, e sua risada ficou mais alta. Tudo bem, filho, você provavelmente está com fome, aposto que nossa chefe trabalhou duro com você. Ela piscou para ele, e ele corou novamente. Repetidamente. Ele disse secamente, provocando a velha. Ela continuou na panela por mais alguns momentos, e respirou fundo. Ah, perfeito. Ela disse, e tirou um pouco da panela, e colocou em uma tigela, que ela entregou a ele. Obrigado, vovó. Ele disse gentilmente enquanto pegava um pãozinho, arrancava um pedaço dele, e mergulhava no ensopado do café da manhã. Vejo que você conheceu minha avó. Hila disse ao se aproximar dele, sua voz estava bastante seca quando ela se sentou. Provavelmente fazendo o possível para fazer você corar. Ela acrescentou revirando os olhos. Ela é boa nisso. Ele disse com uma voz igualmente inexpressiva. Pessoas velhas. Ela disse com uma risadinha que a velha desdentada compartilhou. Sem filtros. Os filtros são para aqueles que têm tempo para pensar em outras maneiras de dizer as coisas, não se aplicam a nós que não temos muito tempo sobrando. Ela disse, e apontou o dedo para a neta. Ela tem razão. Shindai disse. Você também não? Ela bateu na coxa dele, que ele fingiu estar machucada, e esfregou com cuidado com uma expressão magoada no rosto. Isso pode ter durado algum tempo, mas foi então que um portal se abriu novamente. Daí vieram Aura e Mare, e atrás deles seguiram cavalo morto-vivo após cavalo morto-vivo após cavalo morto-vivo. Cada um carregava mochilas duplas nos flancos, carregadas de armas e armaduras. Quantos você trouxe? Ele perguntou em estado de choque enquanto se levantava para olhar. Bem, cerca de 500 por enquanto, mas conseguiremos mais para vocês mais tarde. No que diz respeito às armas e armaduras, há o suficiente para todos vocês. Por um tempo, demos a todos os aventureiros atuais férias remuneradas, e um quarto de hotel grátis enquanto a masmorra era fechada até que novas armaduras pudessem ser feitas. Nós nos esforçamos muito para isto, então isso irá armar todos aqui, e todos com a esposa de Shindai. Aura disse com orgulho. Por favor, experimente.
Mare disse enquanto saía desajeitadamente de trás de sua irmã. As pessoas invadiram o carregamento o mais rápido que puderam, pegando espadas e armaduras e colocando-as ansiosamente. Espanto e admiração foram as únicas duas palavras adequadas enquanto os elfos negros experimentavam o equipamento fornecido pelo reino feiticeiro. Você cumpriu sua parte no trato. Shindai disse enquanto se aproximava dos dois elfos negros. Estou impressionado. Ele disse. Por quê? Aura perguntou curiosamente. Porque vocês são poderosos. Ele disse. Normalmente, uma barganha com os poderosos não é confiável, mas parece que você pretende fazer exatamente o que nos prometeu. Quão poderoso alguém pode ser se não consegue nem cumprir seus próprios acordos? Aura perguntou com desdém. Não, ele disse com uma risada. Quero dizer que eles quebram deliberadamente seus acordos porque ninguém será capaz de responsabilizá-los. Você poderia facilmente ter matado a maioria e escravizado o resto, mas você está lidando honestamente e nos dando o poder para ter sucesso. Eu não vejo isso com frequência. Ele disse calmamente. Lord Ains colocou seu nome nesta tarefa, é esperado que ele não tolere nada menos. Ela disse com orgulho. Atrás deles, a maior parte da tribo estava armada, e logo havia 500 elfos negros montados com novas montarias mortas-vivas. Quanto tempo até que o resto da tribo tem aqueles cavalos das planícies eternas? Ele perguntou pensativo. Conseguimos permissão de Lady Albedo, nossa supervisora guardiã, para usar quantas varinhas precisássemos. Aura disse, toda sorridente. Então voltaremos para sua tribo, usaremos as montarias mortas lá, e assim por diante. Adicionaremos mais montarias mortas-vivas a cada combate, e em breve todos terão uma, talvez mais. Aura disse enquanto pensava sobre isso. De qualquer forma, isso é tudo o que precisamos para ter sucesso aqui. Ela disse. Você está pronto para ir? Ah, absolutamente. Ele disse. Hila. Ele gritou, e ela caminhou até ele usando um novo peitoral, grevas, e uma faixa protetora sobre a testa. Tudo era de cor branca, mas brilhava com fracos indicadores de magia desconhecida. Estou pronta para ir. Ela disse enquanto embainhava uma espada rúnica. Vá se equipar, então vamos voltar para sua tribo. Ou melhor, para a outra metade da nossa tribo. Ela disse, corrigindo-se com uma expressão satisfeita e confiante. Com certeza. Ele afirmou com orgulho, e escolheu para si botas sólidas que aumentavam sua agilidade, uma espada que brilhava levemente em branco, e tinha uma runa que Aura informou que significava frio, para dano de gelo. Ele também pegou um peitoral preto que era encantado com resistência perfurante, grevas que fortaleciam seus músculos, e um pouco mais. Do jeito que estava, ele parecia a imagem do guerreiro elfo negro enquanto embainhava sua espada, e se dirigia para sua própria montaria morta-viva. Hila, você quer andar a cavalo comigo ou vai montar o seu próprio? Ele perguntou, foi um pensamento bem-vindo, voltar com os braços da chefe em volta de seu corpo, mas ela sorriu para ele, e foi buscar seu próprio cavalo morto-vivo. Eu dou conta disso. Ela disse com segurança. Mas há apenas uma pergunta. Ela disse. Ah? O que é? Ele perguntou enquanto passava a perna por cima do cavalo, e se fixava na sela. Consegue acompanhar? Ela disse, e esporeou o cavalo para uma corrida passando por ele. Ele riu, e esporeou sua própria montaria atrás dela, e pela primeira vez em sua vida, ele não apenas sentiu que poderia cavalgar para sempre, neste cavalo, com este anel, ele sabia, sem dúvida, que realmente poderia.